Bom, então, boa tarde a todos. É um enorme prazer, uma honra, e eu diria que é até uma responsabilidade apresentar o Jaime para vocês. Embora acho que a grande maioria já conheça, eu vou fazer uma apresentação bem breve do Jaime. Se a gente fosse fazer a apresentação justa, a gente ia ficar aqui uma meia hora, pelo menos, falando, então eu vou tentar ser conciso. O Jaime, ele é professor emérito da FRJ, atualmente ele está também como pesquisador visitante na UERJ. Ele já foi professor e pesquisador visitante em várias instituições, tanto no Brasil quanto na Europa e nos Estados Unidos, bancas numa quantidade assim inimaginável de instituições também, mundo afora. Ele já recebeu diversos prêmios, então vou mencionar só alguns aqui. Alguns prêmios nacionais e internacionais. Então, aqui no Brasil, ele recebeu a titulação de Comendador da Ordem do Mérito Científico em 2005. Ele também é membro titular da Academia Brasileira de Ciências. Ele já recebeu prêmios do Ministério de Ciência e Tecnologia argentinos por contribuições à ciência de lá. É um país que ele tem muitas relações, inclusive várias orientações e coorientações lá. Aqui no Brasil também prêmios do CNPq. As contribuições dele são diversas. Ele tem artigos com diversos pesquisadores da nossa área, do mundo inteiro. Talvez os dois mais conhecidos sejam o Papa Dmitry e o Knut, que até quem não é da área, às vezes conhece, quem não é da nossa área específica, mas da área de computação, certamente conhece esses dois pesquisadores. E as contribuições dele para a nossa área no Brasil, eu diria que são fundamentais. Assim, esse seminário provavelmente não existiria sem o Jaime. Tá? Então, só para mencionar alguns exemplos, eu fui orientado do Jaime, a gente já teve palestrantes orientados do Jaime, a gente já teve palestrantes com que o Jaime esteve na banca, a gente já teve palestrantes que foram orientados e orientados do Jaime. Então, de uma forma ou de outra, eles têm muita influência sobre a nossa comunidade aqui no Brasil e também fora do Brasil. Né? A gente tem, inclusive, pessoas aqui assistindo de fora do Brasil que foram orientadas ou coautoras dele. Bom, prometi que eu não ia me alongar, então, Jaime, obrigado. É um prazer ter você aqui como palestrante. Bem, em primeiro lugar, antes de tudo, eu queria agradecer essa apresentação, por demais generosa, como sempre, como parte do Vinícius. E certamente tudo isso tem uma explicação, porque eu sou um pouco mais velho do que eu acho que a média, tá? A média das pessoas. Das pessoas daqui. Então, aí você tem mais oportunidade de fazer coisa, ou não fazer, sei lá. Mas, enfim, agradeço novamente. E antes de apresentar a palestra, eu queria também louvar a organização desse seminário, que está sendo feito pelo Vinícius e pelo Guilherme, pela ideia de realizar esse seminário. E a pandemia trouxe algumas coisas boas, né? Entre elas esse seminário. E eu tenho certeza que, uma vez terminada a pandemia, que vai terminar, tudo termina, por que a pandemia não vai terminar? Uma vez terminada a pandemia, eu acho que algumas coisas vão ficar. Entre elas, eu acho esse seminário. Bem, o assunto que eu vou falar hoje, o título é Dijkstragraphs, e os coautores são os seguintes: Lucila, Davidson, Rafael, Lucila Bento, Davidson Bocardo, Rafael Machado, Flávio Miyazawa e o Vinícius Guzmão. Bem, o restante eu vou falar ao longo do seminário. Bem, esse seminário é um pouquinho histórico, tá? Então eu vou gastar um tempo grande, tá? Na parte de motivação e apresentação do problema, que eu acho que faz parte. Falar sobre esse problema de uma maneira seca, eu acho que não seria muito bom. Bem, então a gente começa antes de 1970.
Qual é a visão da programação, programação de computadores antes de 1970? Primeiro, elegância é uma coisa que não existia. Tá? Elegância não era... Podia ser até alguém preocupado com isso, mas não era a coisa mais importante. Não existia metodologia geral para nada. Tá? Não existia metodologia. Por exemplo, engenharia de software não existia como área. As áreas nem algoritmos, né? Não existia área de algoritmos. Demorou muito para aparecer dentro da computação uma coisa chamada área de algoritmos. Não havia estrutura dentro dos programas. As linguagens importantes que eram utilizadas eram o seguinte: linguagem de máquina, Assembler, Fortran e COBOL. Se alguém de vocês já ouviu falar ou teve oportunidade de ter contato com essas linguagens, não tem nenhum tipo de estrutura nessas linguagens, ou seja, begin e end no meio que você está pensando só naquele bloquinho, assim por diante. O programa era uma coisa quase que reta, assim, tá? E cheio de goltuza, eu vou falar já. Qual é o problema principal? O problema principal que se defrontava um programador antes de 1970 era o quê? Era colocar o programa na memória. Primeiro, deixa eu dizer só que quando eu terminei a graduação foi em 1967. O meu projeto de fim de curso de graduação foi um projeto de um órgão eletrônico. Eu não entendia absolutamente nada de eletrônica. Então, eu fiz o projeto com mais um colega meu, ele fez a parte de eletrônica e a gente combinou de fazer todos os cálculos em um computador. Assim como eu não entendia nada de eletrônica, a maior parte das pessoas, inclusive lá na universidade, nunca tinham ouvido falar em computador. Ouviram falar, sim, em 1967, mas não tinha ideia do que fosse. E a única disponibilidade, o computador que eu consegui disponível foi um computador que só tinha linguagem de máquina, não tinha sequer assembler. Então, eu projetei, eu acho que isso foi a maior tarefa da minha vida, eu projetei todo o programa de fim de curso, que não era muito pequeno, todo ele em linguagem de máquina. Funcionou, senão não estaria aqui, né? Bem, mas voltando, o principal objetivo era o quê? Era você colocar o programa na memória, porque as memórias eram muito pequenas, muito pequenas. Quem se lembra, ouviu falar, por exemplo, do IBM 1130, que foi o computador da IBM mais popular em todas as universidades. Na cópia havia um computador IBM 1130, cuja memória era 4K, memória inteira do computador. Bom, você pega hoje um celularzinho assim, você pensa em gigas, coisa assim. 4K, 4 GB. Bem, então o problema qual era? Era você tinha que fazer ginástica para pegar aquele programa lá, espremer o programa em 4K, e não dava, né? Aí você fazia o que se chama de overlay, você pegava esse programa, gravava uma fita nele, aí depois você só tinha que fazer sozinho, né? Depois da fita você puxava para cima da memória e assim por diante. Mas isso é só para descrever como é que era antes de 70. Como é que era, como consequência, o aspecto de um programa de computador? Era isso que você está vendo aí. Era uma macarronada. Qual é o lance da macarronada? Você pega aqueles fios de macarrão, tá? Não tem começo nem fim. Qual é o começo e o fim de uma macarronada? Não tem. É tudo embolado. Bem, aí apareceu um artigo, em 1968, do Dijkstra. O artigo chamava-se Go-To Statements Considered Harmful. Bem, e aí apareceu uma discussão na literatura acerca de go-tos. Quando eu trabalhava profissionalmente em computação naquela época, quando eu vi isso, eu falei, pô, esse cara está doido. Go-to é o quê? É a razão de tudo. E você pegava um programa, e quanto mais go-tos você colocava nele, era mais legal, porque ficava mais complicado, sabe? E aí você
Então, o cara diz que GoTo é perigoso. Bem, e com isso aqui nasceu uma área chamada, que virou área depois, virou muito mais do que área, chamada programação estruturada, com esse artigo do Dijkstra. Eu quero só comentar em relação ao artigo. É um artigo de 2 páginas. Ele foi publicado no Communications da ACM, naquele tempo publicava artigos científicos, e os editores consideraram esse artigo tão importante que eles resolveram o seguinte: olha, Dijkstra, nós vamos publicar esse artigo só para acelerar a publicação, não como artigo, mas como uma carta para o editor. Assim, eles mesmos não precisam mandar para referee nenhum, eles decidiram a publicação e saiu publicado como carta de editor. E aí começou uma discussão na literatura entre os que eram a favor e contra. Um dos que eram contra era o Knut. Ele disse o seguinte: GoTo é uma coisa importante, porque quando você faz um programa sem GoTos, o que acontece é que você acaba sendo menos eficiente na prática. Então, ele advogava uma coisa chamada programação estruturada com GoTos, porque a ausência de GoTos deu origem a essa área que eu falei, chamada programação estruturada. E essa área de programação estruturada foi delineada, o primeiro artigo sobre isso foi do Dijkstra também, em 1972, em que é um artigo de 80 páginas, em que ele mais ou menos delineou o que seria a programação estruturada. Só que a programação estruturada não tem GoTos. O Knut advogava, então, você fazer uma programação estruturada com GoTos. Ele publicou esse artigo, o Knut, em 74, na Computing Reviews. Bem, mas o que acontece é que a programação estruturada espalhou. Tá? Todo mundo começou a usar a programação estruturada normalmente. E a coisa se espalhou de uma tal maneira de que, digamos, quase que todos nós, ou quase todos nós, quando vamos escrever um algoritmo, você normalmente escreve ele de uma maneira estruturada. Sem querer, sem pensar em estrutura, a coisa sai estruturada. Sempre. Após esse artigo do Dijkstra, aí apareceram D-charts, a gente vai ver que isso tem a ver com fluxograma. E apareceu um artigo em 76, que foi o único artigo sobre isso, e ele pensou numa representação de gráficos, que a gente vai fazer nessa palestra. Mas aí a coisa mais frequente naquela época era você aplicar programação estruturada para a formulação de algoritmos. Ou seja, você tinha um algoritmo, e aí você chegava e dizia o seguinte: olha, eu vou apresentar um algoritmo estruturado, ou um programa estruturado para fazer tal ou tal coisa. Repare que o foco, quando você faz um algoritmo, não é a maneira como você vai apresentar, mas é o objetivo. Mas naquela época, a programação estruturada era uma coisa tão importante que você tentava, digamos, colocar no título, inclusive, olha, um algoritmo estruturado para resolver tal ou tal problema. Bem, e com isso daqui, a programação estruturada tomou conta. E passou a ser uma técnica geral para a formulação de algoritmos, sem pensar. Bom, mais uma pergunta que eu achei natural era como dizer se um determinado algoritmo é estruturado ou não. Naturalmente, você, para escrever um algoritmo estruturado, é só seguir aquelas regras lá do Dijkstra que a gente vai ver, que a gente segue mesmo sem saber. Tá? Mas eu vou apresentá-las aqui. Mas o nosso problema é o problema inverso, que é um problema importante. Dado um certo programa, você quer saber se ele é estruturado ou não. Esse programa tem... essa pergunta, esse programa, se existir, que a gente vai tentar apresentar hoje, tem diversas aplicações, que a gente vai ver. Bom, e depois, como dizer se dois programas estruturados, algoritmos estruturados, têm uma sintaxe similar.
também não foi considerado. Então, o nosso objetivo nessa palestra é tentar responder essas duas questões que ficaram abertas e não foram consideradas desde aquela época. Bem, então, o nosso propósito nessa palestra é introduzir uma classe de grafos que corresponde aos algoritmos estruturados. Nós nomeamos essa classe em homenagem ao Dijkstra, chamado grafo de Dijkstra, e tentar responder a questão do reconhecimento de algoritmos, de reconhecer algoritmos estruturados. Com isso daqui, nós transformamos no problema de reconhecer grafos de Dijkstra. E responder também a questão de saber se dois algoritmos estruturados são similares. Isto é, resolver o problema de isomorfismo de grafo de Dijkstra. Os dois algoritmos, tanto de reconhecimento como de isomorfismo, têm os dois complexidade de tempo linear. Deixa eu só fazer uma observação. Eu tenho só receio que com essa observação não vou nem conseguir apresentar nada. De observação em observação. É porque naquela época, atualmente, quando você pensa numa classe de grafos, eu, pelo menos, a primeira coisa que eu penso é como é que reconhece. Como é que reconhece? Será que é NP completo? É fácil reconhecer? É difícil? Naquela época, isso era um problema menor. Não é um problema. Ninguém pensava nisso. Se vocês forem ver os algoritmos de reconhecimento de grafos, quase todos eles datam de uma época superior aos anos 70. Tá? Começou muito com os anos 70, com Tarjan, com aqueles algoritmos lá de busca em profundidade, que ele reconhecia um monte de coisas. Teve um reconhecimento de grafos cordais também, mas não teve muito, não. Tá? Não é um problema, digamos, que as pessoas pensavam muito, talvez por esse motivo que na época não se pensou em resolver esse problema. Bom, então o conteúdo dessa palestra seria dar base do que seja programação estruturada, falar rapidamente, grafo de Dijkstra, reconhecer os grafos de Dijkstra, isomorfismo de grafos de Dijkstra, generalizações e aplicações. Bem, base de programação estruturada. Essa base foi colocada num artigo do Dijkstra, chamado Notes on Structured Programming, publicado num livro da Academic Press em 1982. Existem variações, mas nós recorremos, digamos, à fonte, ao original. Tá? Depois eu vou falar dessas variações. Então, numa programação estruturada, você é permitido a utilizar 3 tipos de statements, tá? 3 tipos de declarações. Sequência é quando você tem uma expressão aritmética, você tem uma entrada e uma saída, faz uma expressão e acabou. Tá? Depois, seleção, tem o if then else. Tá? Não preciso dizer mais nada. Tá? Se C é verdadeiro, if C, then P. Execute P. O if then else, se for falso, execute um outro statement. Mas a questão importante é que todos eles vão para o mesmo ponto depois. Isso que é importante. Tá? Depois, tem um case que caiu mais ou menos em desuso. É um if com várias alternativas. Ao invés de ser binário, cai, uma coisa assim. E tem iteração. 2 tipos de iteração, while e repeat. Basicamente, quase que é a mesma coisa. Só que no while você faz primeiro a comparação e depois você executa algo se for verdadeiro. Enquanto no repeat você executa sempre. Bom, nosso problema, então, dado um programa de computador, quero saber, através de flowcharts, diagramas de bloco, fluxograma, quero saber se é estruturado. Não existe grafo ainda, hein? Mas o nosso enfoque vai ser, para resolver esse problema, vai ser a teoria de grafos. Bem, então, vamos começar. Definir o que é grafo de fluxo. Um grafo de fluxo é um grafo direcionado contendo uma única fonte. Se ele contém uma única fonte, quer dizer o seguinte: essa fonte, que a gente está denominando por C de G, existe um caminho dessa fonte para todos os vértices do grafo. Tem um grafo especial, chamado redutível,
Um grafo redutível é um grafo de fluxo tal que todo ciclo direcionado contém um único ponto de entrada. Ou seja, a partir da fonte. Ou seja, o caminho, qualquer caminho da fonte até qualquer ciclo vai bater nesse ciclo através de um mesmo vértice. Esse aqui é um exemplo de um grafo que não é redutível. Aqui você tem um ciclo, esse teria dois caminhos aqui da fonte para esse ciclo. Bem, a gente vai ver que todo algoritmo corresponde... Bom, isso é óbvio. Todo algoritmo corresponde a um grafo de fluxo. Claro, porque todo algoritmo tem um ponto de entrada. Tá? Esse ponto de entrada vai atingir todo mundo do algoritmo. Senão, se por acaso não atingir, eu aprendi no Inmetro que o algoritmo tem uma bomba relógio. Tem alguma coisa lá que não é atingível, então alguém colocou alguma coisa lá, a gente tem que olhar aquele negócio, é um perigo. Mas todo algoritmo tem um ponto que atinge todo mundo. Depois, todo algoritmo estruturado corresponde a grafos redutíveis. Eu não vou provar isso, mas é importante para o nosso... No artigo que tem a prova, é importante para o nosso resultado. Bom, antes de falar ainda sobre grafos redutíveis, dizer que tem caracterizações, década de 70 isso, tá? E a mais eficiente é do Tarjan. Só para dizer que esses algoritmos aqui não são lineares, quase lineares. Esse algoritmo Tarjan, que é o melhor que existe para o reconhecimento, ele é quase linear. Ele é n log estrela de n. Esse log estrela você vai log, vai fazendo log até se tornar menor ou igual a 1. E uma caracterização que é, digamos, útil, que dá para enxergar um grafo redutível, é que um grafo é redutível se qualquer busca em profundidade que você faça, as arestas de retorno, que são essas assim que vão de baixo para cima, elas são idênticas. Tá? O conjunto de arestas de retorno é o mesmo. Bom, então vamos lá. Vamos agora entrar com os grafos para chegar ao nosso objetivo, que é o tal do grafo de Dijkstra. Primeiro, o grafo de statement é um grafo. O grafo de declaração é um grafo direcionado a H, satisfazendo o seguinte: cada vértice é rotulado como regular ou expansivo, R ou X. Cada vértice tem um rótulo. E existem alguns tipos diferentes de vértices, de declarações. Tem o trivial, sequência, if then else, case, while, repeat. São exatamente aqueles fluxogramas lá estruturados lá do Dijkstra. Tá? Tem um para cada. Então, está aqui, simplesmente o que está feito até agora é pegar aquilo que o Dijkstra falou e transformar em grafo, mais nada. Tá? Então, tem aqui, esse primeiro é o statement, esse é o trivial, esse é o statement, esse é o if then else, case, while, repeat. Repare que cada um, eu vou voltar aí, bom, cada um desses statements, ele tem uma única fonte e um único sumidouro. Tá? Isso é importante. O que é um conceito fundamental daqui? É um subgrafo fechado. Agora eu pego um digrafo qualquer e eu pego um subgrafo dele. Eu vou considerar um digrafo que tem uma única fonte e um único sumidouro. Tá? Eu vou dizer que esse subgrafo, tá? Esse subgrafo que eu tenho, com única fonte e único sumidouro, ele é fechado se qualquer vértice que entra, qualquer entrada nesse subgrafo só pode ser através da fonte.
qualquer saída só pode ser através de sumidouro. Ou seja, não tem uma entrada por aqui ou saída aqui pelo meio. Só pelo início e pelo final. Um subgrafo é primo. Um subgrafo é primo quando acontece o seguinte. H é primo quando ele é isomorfo a algum grafo de declaração, statement graph. Não trivial, um daqueles. E ele é fechado. Quer dizer, ele é fechado e ele é isomorfo a algum daqueles. Esse aqui não é uma coisa técnica e não vou falar, não. Vamos fazer duas expansões, duas operações. Só para lembrar, quando a gente desenvolve um algoritmo, isso aqui é um algoritmo estruturado, que é o que a gente faz. Você faz o que em geral? Você tem uma caixinha, aí você pensa, bom, aqui eu vou ter uma caixinha, dessa caixinha eu vou para uma outra, aí eu pergunto alguma coisa, se for verdadeiro eu vou fazer tal coisa. O que fazer você não sabe ainda, você simplesmente tem caixas pretas que você vai colocando para fazer depois, tá? Para realizar depois, para expandir depois. Então, acontece o que? Então você tem partes que vão ser expandidas posteriormente. Essa que é a ideia de você, digamos, formalizar os grafos dessa maneira. Então, tem os vértices X e R. O R é o regular, o X é o expansivo. Tá? Então, se eu pegar, digamos, uma operação de expansão, é como você faz isso para escrever um programa estruturado. Aí você pega um vértice V, que tem uma única entrada e uma única saída, e você vai fazer o quê? Você vai substituir o G, esse V, por um subgrafo. E aqui você, como se fosse, bom, agora eu desenvolvi essa parte aqui. Só que esse subgrafo vai obedecer o fato de que quem entrava no V vai entrar nesse subgrafo, quem saía do V vai sair desse subgrafo. A operação de contração é o contrário. Tá? A operação de contração, você tem um vértice, você tem um subgrafo que você vai contrair num vértice. Tá? Quando você está desenvolvendo alguma coisa, você não faz contração, você faz o quê? Expansão. Mas o nosso objetivo, o que é? É reconhecer. Se a gente quer reconhecer isso depois, o que a gente tem que fazer? Já pensando, se adiantando no futuro. É você pegar aquilo que você desenvolveu, que é um subgrafo, e achatar ele. Achatar não, você identificar todo mundo. Você contrair num vértice só. Essa que é a ideia da operação de contração. Bem, finalmente chegamos à definição da primadona dessa palestra, o grafo de Dijkstra. O grafo de Dijkstra é um grafo cujos vértices são rotulados como X ou R e recursivamente se define da seguinte maneira. Um grafo trivial, um statement, que é trivial, é um grafo de Dijkstra. Depois, qualquer grafo obtido por um grafo de Dijkstra pela expansão de algum vértice X em algum statement graph é também um grafo de Dijkstra. E, além disso, você tem que resolver as questões aí dos labels. Tá? Aqui também não vou entrar agora em detalhe. Aqui tem um exemplo. Tá? É um exemplo de como você faz, na realidade, como você desenvolve um algoritmo e que vai acabar num grafo. Olha, você começa com uma ideia, é um algoritmo para fazer a coisa X. Tá. Aí, o que você vai fazer em primeiro lugar? Eu vou fazer, eu tenho if, then, else aqui. Vou fazer. Então, esse X aqui, aquilo que você desenvolver não é só uma caixa preta. Agora, você já tem um if, você tem if, then, else aqui, tá bom? Bem, aí você tem que agora, aqui você já não faz mais nada, tá? Porque você já resolveu. Agora, você tem que agora expandir essa e essa, tá? Aí, digamos, essa daqui, você resolveu expandir essa. Essa daqui foi expandida num while, aqui. Agora, você resolveu expandir essa daqui. Esse daqui você foi expandido num if then. Agora, resolveu expandir esse daqui. Esse daqui você resolveu expandir num statement.
e aí acabou. Então, esse aqui, digamos, o que você tem aqui é um grafo de Dijkstra, que foi obtido de acordo com essa definição. Tá? Agora, observe o seguinte, se é um grafo de Dijkstra, o nosso objetivo é você reconhecer que um bicho desse aqui é um grafo de Dijkstra. Só que aqui você tem esses labels. Quando você tem um RX, aí fica mais fácil também, né? Só que quando você tem alguma coisa para reconhecer, um programa, um algoritmo, não tem label nenhum. É isso que a gente vai fazer depois. Bem, aqui tem um exemplo aqui, busca binária. Esse aqui é um algoritmo de busca binária. Esse aqui é o grafo de Dijkstra. Busca binária é feita como qualquer algoritmo, é feito de maneira estruturada, tá? E aqui você tem um grafo de Dijkstra correspondente à busca binária. Isso daqui é a busca binária, o grafo de Dijkstra. Tá? Bom, então aqui você tem esse primeira caracterização que não diz muita coisa. Um grafo G é um grafo de Dijkstra se somente se existe uma sequência de grafos G0 e GK, cada um deles tendo os vértices rotulados como X e R, tal que G0 é um grafo trivial, onde você começa do primeiro, cada vértice com cada vértice rotulado X. E depois, no final, GK é igual a G, é o que você quer obter. E depois, GI é obtido de GI menos 1 pela expansão de algum vértice X num grafo não trivial, numa daquelas coleções, cuja fonte é S de H e recebe o rótulo R. Bom, isso daqui é apenas a definição, tá? A questão continua sendo como reconhecer esse negócio. Bem, para reconhecer isso daqui, a gente vai ter que ter alguns lemas. E eu vou enunciar. Não sei se vai dar tempo de enunciar. Bom, seja G, os lemas vai dar. Seja G um grafo de Dijkstra, então, G contém algum subgrafo primo. Necessariamente, isso é importante. Qualquer grafo de Dijkstra, você vai modificando os primos. Você vai desenvolvendo, mas algum deles tem que sobrar. Tá? Depois, G é um grafo de fonte sumidouro único. E depois, G é um grafo redutível. Não tem aqueles ciclos que você entra em mais de um lugar. Bom, agora tem os conceitos básicos. Independência. A gente vai trabalhar agora com os primos, sempre. Só lembrando, um primo é um daqueles isomorfo, um daqueles grafos básicos, um daqueles 6 ou 7 grafos básicos, e ele é fonte sumidouro. Ele só tem uma fonte e um sumidouro, e ele é fechado. Tá? Todo mundo, você só tem entrada pela fonte e saída pelo sumidouro. Bom, o seguinte, você vai dizer, seja H de G, um conjunto de todos os subgrafos não triviais primos do grafo. Agora tem um grafo, tem um grafo agora qualquer. Eu vou agora tentar identificar todos os subgrafos primos. Eu vou dizer que dois subgrafos primos são independentes quando eles têm essa cara daqui. Ou eles são totalmente disjuntos, ou um está em cima do outro. Tá? Em cima do outro, quer dizer, onde o sumidouro de um coincide com a fonte de outro. Só. Tá? Então, eles são independentes. Tem um segundo lema. Se você pegar dois subgrafos primos distintos, eles necessariamente são independentes. Isso de qualquer grafo. Bem, imagem. Por que a gente vai precisar de imagem? Repare o seguinte, você contraiu as coisas, né? E a gente vai reconhecer, tudo aquilo que foi expandido, a gente vai ter que contrair. Bem, quando contrai, você perdeu informação lá dentro. Então, você tinha que saber, você quer saber alguma coisa que estava lá, que estava lá, qual foi o resultado, qual foi para onde vai essa informação. Por exemplo, tá? Seja G é um grafo, H de G é conjunto dos subgrafos primos, e pega um primo em particular. Nós vamos representar por G seta H o grafo obtido de G pela contração de H,
a gente vai contrair o H, então o grafo resultante é o G seta H. Então, a imagem de um vértice, como é que fica um vértice no grafo contraído? Bom, muito fácil, um vértice. Se o V não está naquele que foi contraído, ele continua lá. E se ele está no que ele foi contraído, ele vai para a fonte dele, a fonte desse subgrafo. Bom, imagem. Imagem de um conjunto de vértices é só você pegar a união de todos os vértices que faziam parte antes. Aí você tem os conceitos de imagem de subgrafos e imagem de subgrafo induzível. Aí vem um dos lemas mais importantes, cuja prova dá um certo trabalho. Pega G, um grafo arbitrário, pega dois primos distintos, aí você faz o seguinte, você quer saber o que aconteceu com um dos primos quando você contraiu o grafo por aquele primo. Você contraiu o primo. Você contraiu o primo pelo novo grafo, um dos primos. E o segundo? Esse lema diz o seguinte, olha, o segundo continua sendo um grafo primo do grafo contraído. Esse foi um dos mais importantes, basicamente, um dos alicerces do algoritmo que a gente está apresentando. Tem uma lei de comutatividade, que é importante também. Se eu pegar dois grafos primos, o que eu vou fazer primeiro? Eu contraio um, tá? E depois eu vou contrair na imagem do segundo, na imagem sobre o grafo contraído no segundo primo. É a mesma coisa que você trocar o H com a galinha. Aqui eu tenho o H, você contraiu o H primeiro e o H' depois. Aqui foi o H' primeiro e o H depois. Bem, sequências contraíveis, aqui é o seguinte, eu vou, assim como tudo isso daqui é pensando na caracterização, tá? Na caracterização, o que acontece é que como que foi construída a coisa, a gente partiu de um grafo e foi aumentando. Aqui a gente tem a sequência, tá? E a gente vai fazer essa sequência mais ou menos simulando o que aconteceu para você construir o grafo. Então, você vai dizer que uma sequência de grafos é uma sequência contratível, sequência G0, GK, se acontece o seguinte, o G é isomorfo a G0, tá? Você começou daqui, tá? E o GI mais 1 é obtido de GI pela contração de algum primo do grafo GI. Ou seja, você pega um primo do grafo aqui, G0, tá? G0 até GK. Você começou do grafo G. O G é Z0. Escolheu um primo. Contraiu aquele primo. Então, eu tenho G1. Agora, mudaram-se os primos, tá? Ou estão imagens, de acordo com aquele lema lá. Aí você escolhe um novo primo, qualquer que seja ele, tá? Contrai de novo. Vai indo assim até você chegar em um grafo que não tenha mais primos, tá? O H de GK é vazio. Em particular, se GK é o grafo trivial, então isso aqui é maximal, tá? Você vai dizer que essa sequência é a sequência maximal. Imagem iterada é apenas o seguinte, em vez de estar preocupado com a imagem, no que vai acontecer depois, eu contraí, tá? Eu contraí, obtive um grafo. Em vez de estar olhando para aquele grafo obtido pela contração, como eu tenho uma sequência agora, pode ser que eu quero saber onde está esse grafo, digamos, várias contrações adiante. Tá, isso quer dizer imagem iterada. Bom, finalmente a gente chega à caracterização principal que dá origem que dá ensejo ao algoritmo. Seja G um grafo arbitrário, e eu pego nesse grafo duas sequências contratíveis. Então, quaisquer que sejam essas sequências, esse teorema diz que essas sequências, o grafo final dela, o GK e o GK',
são isomorfos. No meio mudou tudo. O início começou o início, igual. Tá? No meio, por que mudou? Porque eu fui contraindo, esse aqui eu escolhi um primo para contrair. Nesse daqui, eu escolhi um outro primo para contrair. Então, foi mudando tudo pelo meio. O meio muda tudo, mas no final acaba igual. O GK é isomorfo ao GK'. Isso que diz esse teorema. E, além disso, o K é igual a K', quaisquer que sejam, tem o mesmo tamanho. Uma observação que isso daqui conduz a um algoritmo guloso, ou ganancioso, para satisfazer os paulistas. Mas o grafo G, uma observação, ele não tem rótulo. Tá? A gente esqueceu os rótulos. Como para fazer o reconhecimento, tem que esquecer os rótulos. Rapidamente, tem que ser muito rápido mesmo, o sketch dessa prova, que é a prova principal, é a seguinte, olha, aqui eu tenho uma sequência, tá? G0, G1, GK. Essa aqui, eu peguei o H0, é um primo dessa sequência. Contrair, obtive o G1. Contrair, o H1, obtive o G2, assim por diante. Aí, no final, acabei no GK. Aqui é uma outra sequência. Esse grafo é G0 igual ao G0'. Agora, o H0' não necessariamente igual ao H0. É isso. E assim por diante. Suponha, então, eu quero mostrar... esse é um passo importante, né? Eu quero mostrar o seguinte, que no final vai dar tudo igual. Tá? Esse GK vai ser igual ao G''K. Então, o que a gente faz é o seguinte, suponha que eles sejam iguais até aqui. São iguais até aqui. Aqui você tem, eu peguei um HI para contrair. Aqui eu peguei um H'I diferente. Então, a partir daqui passou a ser diferente. Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou procurar a imagem inteirada do HI, no H'I, não do do HI, não H', tá? Tá aqui, esse daqui é a imagem inteirada desse primo, que é um primo daqui também. Tá? Só que ele não foi usado para contrair, mas é um primo daqui também. Então, eu peguei essa imagem iterada, que está aqui, tá bom? E o que eu vou fazer com ela? Os outros lemas me permitem fazer isso. Eu vou jogando ela para cá. Jogo para cá, jogo para cá, jogo para cá, jogo para cá. E pelos lemas que nós apresentamos antes, então, essa parte daqui, que era tudo diferente, não necessariamente mudou, mas esse daqui passou a ser igual a esse. O GI passou a ser igual ao G''I. E assim por diante. Com isso daqui, a gente prova esse teorema. Bom, o reconhecimento tem um corolário, seja G um grafo arbitrário, G0, GK uma sequência contrativa. Então, G é um grafo de Dijkstra, se somente GK é o grafo trivial. Se acabar no trivial, é grafo de Dijkstra. Se não acabar, não é. Tá? Bom, mas o algoritmo, quer dizer, o algoritmo para ser eficiente não está pronto. Tá? Vamos definir o que é bottom-up, sequências contrativas de baixo para cima. É simplesmente o seguinte, você tem lá o teu digrafo, é uma sequência contratível que debaixo dela não tem nenhuma outra, é um primo que debaixo dele não tem nenhum outro primo. É o primo mais baixo, tá? É isso. Tem uma complicação que foi resolvida, que é o seguinte, infelizmente ou felizmente, sei lá, quando você contrai um primo, pode aparecer novos primos que não estavam na jogada. Tá? Aqui está um exemplo. Tá? Novos primos aparecem, mas isso dá para resolver também, isso não é problema. Tá? Aqui tem uma relação entre o gerador e o gerado, tá? Entre os primos gerados e geradores. E mais ou menos o seguinte, diz que se você pegar o cara lá de baixo você não vai ter problema. Se não, vai ter problema. Se não, vai ter problema e vai perder um pouquinho em complexidade. Você ter um algoritmo linear, você tem que tomar conta disso. Linear quer dizer, linear. Então, tem aqui o algoritmo de reconhecimento todo. Se G é um grafo redutível, iterativamente, você pega um vértice mais baixo, tal que V é fonte de algum V, de algum subgrafo primo. Contrai, primo H. Contrai o H e procede assim. Você para
quando não tem mais primos. O grafo inicial é um grafo de Dijkstra, se somente se o grafo final é trivial. Aqui está o algoritmo. Tá? Digamos, nós queremos evitar de reconhecer grafos redutíveis. Por quê? Porque o gráfico redutível não é linear, o reconhecimento. E tem um lema que a gente fez que diz o seguinte: seja G um grafo arbitrário, se o algoritmo reconhecer G como um grafo de Dijkstra, então necessariamente o grafo G é redutível. Então, se não for redutível, não tem problema. Não tem problema, porque o grafo, se não for redutível, ele não é grafo de Dijkstra, porque tem um lema anterior que dizia que todo grafo de Dijkstra é redutível, e a gente não precisa então, se dar o trabalho de reconhecer o gráfico redutível, não perde tempo com isso. Tá? A complexidade dá para ver sem problemas, que a complexidade é linear no número de arestas. Aí tem um lema 7, que diz que qualquer grafo de Dijkstra tem número de arestas é menor ou igual que 2n menos 2. Então, finalmente, tem que a complexidade do algoritmo de reconhecimento é o ADN. Aqui um exemplo, tá? Rapidinho do reconhecimento. Tá aqui. Aqui tem um grafo, eu quero reconhecer se é grafo de Dijkstra ou não. O que eu faço? Eu pego um primo, tá? Um primo mais baixo, escolhi ele, tá? Contraí na fonte. Aí peguei um outro primo mais baixo, esse daqui, contraí na fonte. Um outro primo, está aqui, esse daqui. Tá? Esse é um while. Contraio na fonte. O outro primo, esse daqui, um statement. Contraio. Esse daqui é um while também. Primo, um statement. E aí acabou. Esse é o isomorfismo, esse é o algoritmo de reconhecimento. O algoritmo de isomorfismo, por causa do tempo, você vai poder dar uma ligeira ideia do objetivo dele. O objetivo é definir um código para um grafo de Dijkstra, tal que esse código, dado um grafo G, eu quero definir um código C de G, tal que C de G identifica unicamente G. A gente vai provar que G1 e G2 são grafos isomórficos, se somente se C de G1 igual a C de G2. G1 e G2 são códigos lineares, assim. Não é definição do que seja código linear em teoria de códigos, mas, enfim, é uma linha, tá bom? É um vetor, tá? São dois vetores. E aí é só seguir para ver se são iguais ou não. O código vai ser um string de inteiros, string eles que estão, digamos, que vai desde 1 até o grau máximo mais 4. Bom, aqui tem a codificação de um grafo de Dijkstra, diz como é que é, mas cada vértice tem um código, a gente vai codificar cada tipo de statement também com código, cada subconjunto com código, fazer a ordenação lexicográfica. Aqui estão os tipos, aqueles, o trivial, o sequence, if then, assim por diante. Cada um deles tem o código do tipo, e aqui é o seja já, seja H. H é o grafo primo. E aí é o código correspondente àquele grafo statement. Por exemplo, para a sequência, o código é 2. Então, isso aqui vai ser 2, seguido do código de N mais de V. N mais são os vizinhos para frente até o final. Tá? São os vizinhos, N mais de V. N mais de V, quer dizer, o N mais de V, em geral, não são simplesmente os vizinhos dele, vizinhos dos vizinhos. Tá? Bom, e aqui a gente vê como é que com isso daqui você tem a gente faz tem o isomorfismo. Esse é o algoritmo, tá? Um exemplo, eu vou pelo menos mostrar um exemplo daqui. Tem esse grafo daqui que eu quero construir o código dele.
tá? Código dele. E ele é um grafo de Dijkstra. O primeiro passo do algoritmo é reconhecer se é grafo de Dijkstra. Se não é grafo de Dijkstra, a resposta vai ser, não é que não são isomórficos, não é grafo de Dijkstra. Também a gente não quer conquistar o mundo, tá? Um algoritmozinho para isomorfismo de grafo de Dijkstra. Bem, exemplo. Então, o que eu faço? Eu pego um mais baixo aqui, um primo mais baixo, esses dois aqui. E eu faço um código para esses dois daqui, tá? Usando aquelas regras lá. Então, o código do vértice V10, os códigos são sempre das fontes, tá? O do V10 é 121, seguindo aquilo lá. Que é o código desse daqui, concatenado com o código desse daqui. Vai dar 121. Agora, novamente, eu escolho um outro mais baixo aí. Está aqui. Escolhi esse daqui, que é, digamos, é o primo mais baixo. Tá? Então, eu vou definir agora qual é o código do 9. 16 porque sempre 1, que é cada vértice tem o código é 1. E o 6 é o código do if-then else. Esse é um if-then else. E aqui eu vou fazer uma ordenação lexicográfica entre o código desse e o código desse, seguido do código desse. Vai dar 16111. Tá? Aí, mesma coisa. Vamos escolher um outro. Demora. Tá. Escolhi esse daqui. Deu 1211611. Tá, eu vou assim. Ele está lento para passar. Vai indo assim, segue, vou indo assim, pegando todos eles, um a um, até a gente chegar no final. No final, eu tenho esse vértice. Então, esse daqui é o código 161. Esse código aqui tem comprimento pequeno, linear também. Esse código tem comprimento linear. Então, repare, essa classe de grafos permite se representar por uma sequência de inteiros na faixa de 1 até grau máximo mais 4. Tá? E aí, 2, a representação é única. Então, 2 grafos de Dijkstra serão isomorfos, somente se essas sequências forem idênticas, que você pode ver facilmente. Bom, tem a correção, tá? Tem essas consequências que eu não vou falar, complexidade. Dá para mostrar que a sequência, isso é bem fácil mostrar, o tamanho máximo dela é 2n-1. Então, como consequência, esse algoritmo de isomorfismo termina em mod n. Generalização. Essa generalização é o seguinte: foram coisas propostas que normalmente a gente se permite fazer após o algoritmo inicial, o paper inicial do Dijkstra, tá, de 72, que definiu as bases de programação estruturada. Um é o if-then else divergente. Tá? Você tem um if, then, e aí você faz um monte de coisa. Se não, você faz outras coisas que não tem nada a ver, mas eles não podem se encontrar mais. Tá? É isso. Senão seria convergente. Né? O outro é o seguinte: você tem um while, você quer sair no meio do while e ir para o mesmo ponto terminal. Ou repeat, mesma coisa. Você quer sair no meio do repeat e ir para o mesmo ponto terminal. Ou então fazer o contrário. Em vez de terminar, você quer continuar o while. Aqui você quer repetir o while. Essas são, digamos, as principais estruturas que foram propostas ao longo do tempo para serem adicionadas a definição do que seja o programa estruturado. Eu quero só chamar a atenção que não representa nenhuma dificuldade você incorporar essas estruturas a mais
nesse processo que a gente mostrou. E a complexidade vai continuar sendo linear, porque todos eles são lineares. Aplicações. Para falar das aplicações, eu vou fazer uma delas que não está aqui. Eu devia ter falado antes, mas eu já apresentei essa palestra em alguns lugares. Não exatamente igual, que cada vez... enfim, esse é o final, mesmo porque já foi publicado no ano passado. Então, o seguinte, quase sempre, a última vez que eu apresentei no Brasil, por exemplo, não era assim, complexidade era N2. Tá? Com a ajuda do Flávio, passou para N. A última vez que eu apresentei, isso foi a última vez que eu apresentei no Brasil, foi num seminário, num daqueles, eu acho que num daqueles redondas maravilhosos, que espero que a pandemia nos permita voltar a organizar. A participar, que organizava era a Cláudia e o pessoal lá de Fortaleza. Bem, e a última vez que eu apresentei essa palestra no exterior, essa foi no Brasil, foi uns 5 anos atrás, talvez, 4 ou 5 anos. E como eu falei, foi diferente. Tá? A última vez que eu apresentei no exterior era igual, tá? Foi no passado. Eu apresentei num workshop na Universidade de Haifa. E um dos participantes, da audiência, foi Bodlander. E depois da minha palestra, o Bodlander veio conversar e falou que ele se interessou pela aplicação e sugeriu que um de nós, aí, como tese, pegasse para aplicar, porque já teria um cliente. O cliente seria a universidade dele. A aplicação é a seguinte, é um problema que interessa para nós também, nós docentes. Ele diz o seguinte, olha, lá na minha universidade, na Holanda, principalmente nos cursos básicos de programação, a gente distribui listas de algoritmos e tem centenas de algoritmos desenvolvidos. E aí o seguinte, tem que se dar o trabalho de olhar aqueles algoritmos. E o problema que é o seguinte, aluno é aluno em qualquer parte do mundo. Então, ele quer saber, tem muito aluno que pega para o nome dele, ou seja, copia, é isso, tá? Copia quase igual. Às vezes igual e às vezes quase igual. Então, ele teria, então, uma aplicação. Ele falou, e que eu concordo, eu até tentei vender esse peixe, que quase todo mundo desenvolve um algoritmo, quando vai desenvolver alguma coisa, desenvolve de uma maneira estruturada. E se desenvolve de uma maneira estruturada, vai ser, segundo, esses statements que eu apresentei, e mais, possivelmente, esses novos aí, que foram, propostos na literatura posteriormente. É basicamente isso, não tem muito para... Se você fugir disso, você vai entrar em Goldtush, e vai sair fora da estrutura. Então, qual seria a aplicação? A aplicação é o seguinte, ele gostaria de ter um programa em que ele rodasse, tá? E que o programa dissesse para ele, bom, o programa primeiro ia reconhecer que é tudo estruturado, tá? Ele nem precisa pedir que seja estruturado, ele falou que quase todo mundo vai fazer alguma coisa estruturada, mas o programa ia dizer se são isomorfos ou não. E aí, obviamente, o que a gente gostaria de fazer também, e ele sugeriu fortemente, claro, seria você, colocar um grau de similaridade. Aí complica um pouquinho. Tá? Você dizer, olha, essas estruturas aqui são quase similares, mas não são. Uma outra aplicação do algoritmo de reconhecimento é em marca d'água de grafos, com o assunto da tese de doutorado da Lucila, que é um assunto importante também. Você usar, marca d'água para fazer reconhecimento por exemplo, autenticidade de propriedade de software. Bom, esse aqui é o término, mas antes de término, eu gostaria de falar mais
Tá na hora, mais ou menos. Tá tudo bem. Mas 1 minuto sobre essa pessoa aí que foi, digamos, objeto da nossa palestra, Edgar Y. Dijkstra, falecido em 2002. Dijkstra não foi digamos, um cientista da área de combinatória. Não foi um matemático da área de combinatória. Ele era, basicamente, um cientista dos mais conhecidos de computação, de computer science, propriamente dito, e, digamos, uma das pessoas mais importantes da área de outras áreas. Ele fez semáforos e assim por diante. E várias outras. No entanto, ele nunca trabalhou em grafos, mas ele escreveu um artigo, da década de 50, sobre que todo mundo, eu acho que dessa audiência, eu tenho a impressão que todo mundo deve conhecer, o algoritmo de caminho mínimo de Dijkstra. Quando você, digamos, escreve um artigo, e nesse artigo tem alguma coisa de caminho mínimo, 90% dos casos você vai mencionar, ou não menciona, o pior é que nem menciona. Tem um algoritmo do caminho mínimo. É esse daí. Então, eu acho que isso é uma mera suposição. Se alguém fosse contar referências, quantas vezes algum artigo de teoria de grafos foi referenciado, eu acho que o Dijkstra, se não tivesse em primeiro lugar, estaria entre os 5 primeiros. Talvez em primeiro. Bom, é isso, então. Eu gostaria de agradecer enfim, a audiência e pela atenção nessa palestra. Obrigado. Obrigado, Jaime. Convidar todo mundo a ligar o microfone para a gente ver o projeto. Bom, agora a gente passa para a fase das perguntas. Não sei se algumas pessoas já mandaram vários comentários e perguntas aí no chat, mas se alguém quiser repassar a pergunta agora direto para o Jaime. Eu gostaria, se pudesse. André, vai lá. Jaime, esses grafos, obviamente, são grafos de fluxos redutíveis, mas eu fiquei curioso para saber quais são os grafos de fluxos redutíveis que não são estes grafos. Qual a diferença entre as duas classes? Sei, tá bom. Bom, eu acho que tem vários, porque os grafos de fluxo redutíveis, eles não estão, digamos, eles não são reduzidos unicamente a esses grafos de Dijkstra, porque os grafos de Dijkstra têm que ser formados por aquela meia dúzia lá de statements que a gente vai expandindo, né? Quais são? Bom, enumerar eu não sei, mas eu posso dizer que certamente existem, muitos. Ok, mas essa pergunta é só porque de repente parte desse algoritmo que vocês fizeram poderiam levar a melhorar o reconhecimento dos gráficos de fluxos redutíveis, não? De alguma... Pode ser, mas a gente quis fugir disso. Porque como eu falei, o algoritmo de reconhecimento de grafo de Dijkstra, ele não é linear. Sim. Não, se o grafo de Dijkstra for, digamos, for dessa classe, a gente reconhece ele em ODN. O algoritmo de reconhecimento de grafo de Dijkstra não só não é linear em N, ele não é linear em M. Dos redutíveis. Por exemplo, qualquer gráfico redutível em que o número de arestas seja maior do que aquele M, tá certo? Ele
qualquer número, que o número de arestas seja maior do que 2n menos 2, ele é um grafo redutível, mas não é grafo de Dijkstra. Certo. Tá, só para dar um exemplo. Uma das diferenças é que assim, os grafos de fluxo não necessariamente são planares. Né? Os de fluxo necessariamente não são planares. E nem os redutíveis, né? Nem os redutíveis. Nem os redutíveis. Esses são planares necessariamente. E outra coisa é que no reconhecimento de grafos de fluxos redutíveis, eles têm uma maneira de fazer isso, que é, em vez de procurar estruturas para ir reduzindo, né, ele tem uma operação que ele faz nas arestas. Ou seja, ele vai contraindo aresta por aresta. Né? Talvez, eu não sei se isso pode ser alguma coisa que vocês possam pensar, mas acho que não, talvez não. Porque vocês estão procurando exatamente as estruturazinhas que estão numa listinha finita. Uma listinha finita pequena, né? Pequena, tá. Acho que para as arestas não vai adiantar muita coisa. Vai melhorar do que linear, não vai fazer. Mas parabéns, Jair. Parabéns a vocês, os seus coautores. Parabéns. Temos mais perguntas? Posso perguntar? Claro. Jaime, na verdade eu não entendi, daí eu queria pedir para você voltar e explicar de novo um pedacinho para ver se eu te acompanho dessa vez. Lá no seu slide 39 é o sketch. Bom, tem que agora... Espera aí, um instantinho. Tá. Qual é o meu não está numerado assim? É o 39? Tem o sketch da prova do algoritmo guloso. Isso, já passou, Jaime. Tá. Isso. Então, eu não entendi o que você quis dizer na hora que você fez essas setinhas voltando lá para o gráfico. Porque até chegar ali no GILIN era tudo igual. Isso. Até aqui era tudo igual. Uhum. Aí, posso seguir daqui ou você quer falar? Pode seguir daí. Até aqui era tudo igual, tá bom? É tudo igual. Aí o seguinte, aqui você agora contraiu, nessa sequência daqui, você contraiu com o primo HI. E aqui você contraiu com o primo H'I. E H'I é diferente de HI. Tá. Então, mas acontece o seguinte, um dos lemas diz o seguinte, o HI, nessa segunda sequência, ele foi um primo, tá, que não foi contraído. Então, esse primo sobrevive. Tá? O lema da preservação dos primos. Sob forma de imagem, o fantasma dele. Tá? O fantasma dele está em algum ponto. Então, você vai achar o fantasma dele. Você achou o fantasma dele aqui. Necessariamente, ele está em algum ponto. Então, você pega o ponto mais próximo onde o fantasma dele está, e aqueles outros... Aí você aplica paulatinamente o lema de... você pode trocar as coisas lá. Aí você troca esse com esse com esse, e vai trocando tudo, tá? Até você pegar esse... E quando você faz essa troca, essa imagem, ela se modifica. Mas quando você volta para cá, essa imagem vai estar igualzinha ao HI aqui. Então, você aumentou em uma unidade digamos, a identificação. Essa que é a ideia. A Celina está usando o lema da comutatividade várias vezes, não é isso? Isso, apliquei o lema da comutatividade várias vezes. Entendi. Obrigada. Nada, pô. Mais alguma pergunta ou comentário? Sim, eu tenho. Posso falar? Pode. Eu escrevi também, nós comentamos um pouquinho no chat, mas, Jaime, se o reconhecimento de um algoritmo não resultar num grafo de Dijkstra,
o que a gente pode afirmar sobre esse algoritmo? Claro, uma coisa é que ele não está adequadamente seguindo o paradigma estruturado, mas tem alguma coisa a mais? Pensaram em verificar se algo não funciona, alguma coisa assim? O que significa se não der se não resultar num grafo de Dijkstra? Bom, idealmente seria, digamos, se pudesse fazer, mas digamos, novamente, um índice de similaridade com algum grafo de Dijkstra, mas isso é difícil de fazer. A gente não fez nada nesse sentido. Mas se você pudesse, digamos, definir alguma coisa que seja quão afastado ele está do grafo de Dijkstra, seria, digamos, talvez, alguma aplicação poderia se beneficiar disso. Uhum. Talvez. Sim. Ok. Posso fazer um comentário? Sim, claro. Eu estou meio desaquecido em relação a esse trabalho, mas uma abordagem é você tentar entender qual é o conjunto de reduções que permite você chegar a completar, né, a redução. Né? Então, eu lembro que a gente tinha definido esse conjunto puro, né, de reduções, mas havia aquela escolha de, por exemplo, colocar ou não um break, por exemplo, né? E aí, quando você adiciona um break naquele conjunto de reduções, você talvez consiga reduzir um grafo que não seja reduzido para esse conjunto inicial, né? Verdade, Mas a gente não parou num certo ponto também, né? Pois é. Tá certo. Mas, como, digamos, depois daquelas conversas que eu tive, foram várias, da Universidade de Haifa, eu fiquei até com vontade de ver se voltava a trabalhar nisso porque despertou, digamos, interesse e pelas aplicações, que na hora a gente não pensou muito nas aplicações. Pensou naquelas óbvias, na óbvio, que era, enfim, segurança, tá certo? E na aplicação que a Lucila usou para a tese. Mas eu acho que tem bastante. Mais perguntas ou comentários? Celina? Está muito quieta, Celina. Tem que ter a pergunta dela. Claro. Deve. Bom, eu, depois dos especialistas aí todos presentes, e depois de Rafael também comentar, eu não vou perguntar nada sobre o algoritmo, sobre o artigo propriamente, mas eu fiquei com uma curiosidade, Jaime, uma curiosidade histórica. Pode ser? Sim, claro. Então, Jaime, porque você é muito lindo, né, falar sobre esse trabalho e esse panorama histórico que você deu para a gente no início dos anos 70, né, com esses gigantes, né, o Dijkstra, e também até citando o seu trabalho com o Knuth. E eu fiquei pensando, porque eu entendi que o Dijkstra depois, desculpe que eu não sei falar tão bem Dijkstra, tá bom, Jaime? Mas o Dijkstra, depois ele fez a carreira nos Estados Unidos, não foi, Jaime? Apesar de ser holandês. Depois ele foi para a Universidade do Texas, eu entendi. Mas nessa época, nos anos 70, quando você deu esse contexto histórico, ele estava na Holanda e o Knuth Stanford, bem longe. Naquela época nem tinha muita comunicação. Então, minha pergunta eles foi totalmente independente, Jaime, esses dois trabalhos bem nos anos 70, do Knuth lá em Stanford e do Dijkstra lá na Holanda, Jaime? Eu falo em relação a isso. Não, as coisas funcionavam por carta, né? O correio funcionava, né? Então, eu me lembro, não, mas era muito mais emocionante, tá? Você corresponder com um cara lá do exterior. Aí, porque a gente, quando manda uma mensagem, tá, um e-mail, você escreve qualquer coisa. O que tiver na cabeça, você manda no e-mail, porque aquilo vai ser perdido mesmo. Agora, você escrever uma carta é um documento. Se você escrever uma carta para um coautor, propor algum trabalho, dar alguma ideia, você vai pensar um pouquinho mais.
Por isso que, não, é uma coisa interessante. Quando eu recebi a carta do cara, estava guardando assim, pô, era mais. Então, tinham vários aspectos, né? Mais interessantes. Mas, enfim, era tudo por correspondência mesmo. Mas acontece que não foram coisas independentes. O primeiro trabalho foi, de fato, do Dijkstra, o tal do Go To Considered Harmful, que os editores resolveram publicar como carta ao editor. E agora, depois disso, então começou uma espécie de uma discussão mesmo na literatura. Tem artigos contra e a favor, a grande maioria a favor, claro, né? Mas o Knuth foi um dos que se posicionou não contra a programação estruturada, mas contra você retirar os go-tos. Mesmo porque os livros dele, que são enciclopédicos, tem tudo no livro dele, mas, enfim, principalmente nos livros do Knuth, né, principalmente escritos naquela época, década de 60, que foram escritos, os algoritmos, The Art of Computer Programming, e aí os algoritmos da arte da programação são escritos em uma linguagem chamada MIX, que é uma linguagem altamente não estruturada, quase que um assemblerzinho, como se fosse linguagem de máquina. Então, digamos, o Knuth não pensou nessa... Isso veio depois dele, né? Depois dos livros dele. Talvez por causa dos livros dele que não sei, que o Dijkstra tenha pensado nisso, né? Sim. Mas era uma discussão que rolava na literatura entre, digamos, entre as grandes figuras da ciência da computação da época. Da época. Tá certo, Jaime. Obrigada, Jaime. Ô, Jaime, eu tenho uma curiosidade. Vocês chegaram a considerar, não sei se no trabalho do Dijkstra de programação estruturada, se ele também considerou o uso de funções, em particular, quando a função não é recursiva, eu acho até que você pode colocar ela inline e essa caracterização também funciona, mas para funções recursivas não é óbvio para mim como que ela entraria nesse grafo. Vocês chegaram a trabalhar alguma coisa nisso? Não, mas eu sei que função... A gente não chegou a trabalhar, não. Eu sei que função recursiva é uma coisa que, digamos, que não quebra a estrutura, pelo contrário. A recursividade tem dentro dela embutida a estrutura. Inclusive, a coisa que o Knuth advogava naquela ocasião é o seguinte: você tem um algoritmo, você faz esse algoritmo estruturado, se possível recursivo, porque com a recursividade fica mais simples a leitura e fica mais simples, principalmente, a prova. A recursividade está muito mais próxima da prova do que você querer provar correção de qualquer coisa cheia de go-tos, tá? Bom, uma vez, então, esse é o que o Knuth advogava. Uma vez, então, que você tenha, digamos, o teu algoritmo bonitinho, recursivo, esse algoritmo vai ser pior do que um algoritmo que você fizesse ele do ponto de vista de eficiência. Direto. Então, você esquece a recursão e você olha para o teu algoritmo e tenta traduzir a recursão em iteração. E nem que seja à mão, tá? E nessa tradução você otimiza ele. Essa que é a ideia proposta pelo Knuth. A Sheila está comentando aqui que a cada chamada função recursiva parece que um vértice fosse expandido para aquele mesmo subgrafo de novo e de novo e de novo. Eu também fiquei com essa impressão, Sheila, por isso que eu fiquei com a dúvida, assim, não é claro para mim como construir o grafo explicitamente, não sei nem se dá, né, nesse sentido. Mas se você tem uma função recursiva, é isso? Isso, porque se eu só tentasse expandir lá, como eu não estou interpretando o programa, não sei quantos níveis de profundidade vai ter, então eu não saberia quantas vezes eu tenho que substituir.
Então, eu imagino que... Bom, o próprio Knut tem artigos que ele chama de estruturados, em que o artigo todo são funções recursivas. E ele depois, isso aí que eu depois exemplifiquei, transformar aquilo numa interação, ele faz isso. Mais alguma pergunta? Opa, dá para me ouvir? Dá sim. Então, eu queria fazer uma pergunta sobre a mesma parte do slide 39 lá, sobre a aplicação da comutatividade, né? Eu queria saber o que acontece... Slide número? Acho que é o 39. 39. Você estava mostrando agora há pouco. Eu queria entender como é que funciona aplicar essa comutatividade quando tem aquele caso que um subgrafo primo meio que está dentro de outro. Então, você obrigatoriamente tem que tirar um antes de tirar o outro. Aí, eu não entendi como que você... Eu não ouvi. Você pode repetir a pergunta, por favor? Então, eu não lembro qual é o outro slide, mas tem outro slide aí que você mostra um subgrafo primo meio que dentro de outro, né? Isso. Tá. Isso é mais adiante. Eu queria saber, quando tem esse caso... Pronto, isso daí. Como que eu aplico a comutatividade nesse caso? Porque parece que eu tenho que tirar H antes de tirar a galinha, né? Não, aqui é o seguinte, você vai pegar o primo mais baixo, tá? Esse aqui é a galinha, né? O primo, se o teu grafo fosse só esse daqui, deixa eu ver, isso daqui é um primo, tá? Certamente, tá? Esse daqui não é. Eu acho que esse daqui é um primo. Você pode pegar esse daqui, não há problema. Um primo pode ter alguma coisa para baixo, alguma coisa que entra nele. Você, quando pega um primo, você considera o conjunto de vértices que chega até a fonte e o conjunto de vértices que sai do sumidouro. Tá? E você contrai. Então, aqui você ia contrair num vértice que ia receber como entrada essa flechinha aqui e ia ter como saída essa daqui. Sim. Eu estava pensando mais, tipo, nesse caso aí, esse primo dentro do outro, no contexto do slide 39, onde eu vou fazer aquelas trocas para conseguir aumentar a quantidade de passos que são iguais. Então, tipo, eu não entendi como que eu vou conseguir fazer essa troca se eu tiver um primo dentro do outro. Eu não sei se fez sentido. É o seguinte, esse daqui, o que importa aqui, esse HI é um primo, tá? Esse H' aí é um primo. Esse daqui, digamos, é uma imagem do primo. E a imagem está lá. Tá. Não, tudo bem. Eu só tava confuso em, tipo, porque eu vi, eu não lembro quem falou, mas alguém falou que essas trocas são aplicações da comutatividade. E para mim, quando Isso, exatamente. De uma para outra aqui. Então, mas quando tem esse primo um dentro do outro, fica estranho aplicar comutatividade, né? Porque um deles não é um primo quando você tenta tirar ele antes. Ele só é um primo depois. Não entendi muito bem. Mas nesse caso você sabe que ele já era um primo, porque a sequência de cima te garante isso. Na sequência de cima, o HI foi aplicado naquele momento. Então, ele já é um primo no 10º passo, só que na sequência de baixo você não contraiu ele, você deixou para contrair mais tarde. Então, você sabe pelos lemas que ele continua existindo, mas que ele é possível de ser contraído nesse momento já. Tá, entendi. Então, entendi, ok. Eu consigo fazer essas trocas e aplicar a comutatividade só porque eu sei que esse cara, ele é um primo, né? Ele não é um primo que tem um primo dentro, né? Beleza, ok, tudo bem. Ele é um primo agora, ok. Obrigado. Ele é um primo que tem dentro aqui, mas não aqui. Ok, muito obrigado.
Bom, a gente vai encerrar a gravação agora, mas a sala continua aberta se alguém tiver mais alguma pergunta ou comentário. Então, obrigado, Jaime. Vamos agradecer mais uma vez ao Jaime. Todo mundo liga o microfone, por favor. Próximo seminário, quinta-feira que vem, vocês aqui. Obrigado.